De volta, família Projeto de Deus, hoje conversando sobre os medos dos nossos filhos. E a gente estava até agora, para você que está chegando agora, percebendo, né, que o medo ele tem um aspecto positivo de não deixar a gente fazer loucura, a gente dá um certo freio aí na gente. Mas também tem um aspecto negativo, que se não for cuidado, passa a ser uma fobia. Essa insegurança repetida às vezes, ela passa a ser uma fobia que impede a pessoa de depois viver a vida normalmente, né, Maristela? É isso, né? Então a gente não pode banalizar o medo, Não né? pode banalizar o medo. Sempre que aparecer uma situação que a criança apresente esse medo, procurar entender o porquê que isso aconteceu. Em que contexto que aconteceu, o que faz com que ela tenha medo. Alguns medos são próprios da idade, como a gente já falou, que é aquele assim, barulho, coisas fora do cotidiano da criança enquanto ela é um bebê. Depois, aquele medo entre 1 e 2 anos, que é o medo de que ela se sentiu sozinha, dá aquela olhada, não tem ninguém que ela conhece, ela chora. É o medo de ficar sozinha. E o medo que vem gerando junto com as informações que eles recebem, com a fantasia, com o lúdico da criança, que aí a gente precisa procurar entender. Aconteceu alguma coisa no cotidiano, tem algum perigo, ele se sente em perigo em alguma circunstância que isso reflete. É muito natural que às vezes no decorrer do dia tem muita gente em casa, está na escola, está super tranquilo, mas que às vezes, principalmente na hora de dormir, que a gente percebe essa grande dificuldade. Isso quando é um medo que às vezes gerou de algum espaço, de algum lugar, como a gente falou, e ela reflete à noite. É isso. E a Maristela falou que tem medo próprio para cada idade, né? E eu queria mostrar que tem Bíblia também própria para cada idade. Essa Bíblia aqui é a Bíblia da letra grande, por isso que é própria para a idade, está vendo? Porque a gente abre aqui, não precisa botar o óculos, ela tem uma letra grande. Eu falei isso para o Paulo na hora que eu te vi abrindo, eu falei, nossa, olha a letrona uma dessa para mim da também. Bíblia. É ótimo. Mas eu queria aqui na Bíblia da letra grande ler um texto, para a gente estar falando de medo, né? Para a gente entender de onde vem o medo, né? Por que a gente tem medo? Por que Deus simplesmente não tira o medo da gente? Ele pode fazer isso. Mas o medo é uma consequência do mau uso da nossa liberdade. Foi assim que começou a história aqui, ó, no livro do Gênesis, no capítulo 3, depois que o homem e a mulher pecam, eles desobedecem a Deus e obedecem à serpente, eles se escondem de Deus. E aí Deus pergunta, onde estás? E no versículo 10, Adão responde, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo. É a primeira vez na Bíblia, na história da salvação, que aparece essa palavra medo. E aí, então, o medo é uma consequência do pecado, dessa desordem causada pelo pecado. Se a gente estivesse vivendo na ordem proposta por Deus, usando a nossa liberdade para viver essa ordem de Deus, a gente não teria problema com medo, não teria problema com insegurança, a gente estaria livremente se lançando nos braços do Pai. Mas por uma opção de Adão e Eva, que a gente chama de pecado original, chega até nós, até os nossos dias, é que a gente tem que conhecer sim o medo, quais são as consequências do medo e lidar corretamente com isso. É verdade. E a gente está recebendo aqui um WhatsApp que é da Silvia Campos, ela é de Poços de Caldas. E ela está dizendo assim, meu filho de 1 ano e 4 meses tem muito medo das pessoas. Estou preocupada. Ele chega a ficar apavorado. O que eu poderia fazer? Silvia, obrigada pela sua participação. Que nome lindo que você tem. Seu nome. E a gente vai passar aqui para Maristela. Ele tem 1 ano e 4 meses. Maristela, é normal, assim, nessa idade, a criança ter medo, de repente, medo de outras pessoas, do novo, né? Com essa idade de 1 ano e 4 meses, ele começa a desenvolver esse medo da perda do pai e da mãe. Então, o que acontece? Entre 1 e 2 anos é uma fase que ele se identifica com os próximos a ele. Então, é muito natural assim, chegou a avó, o vô, já dá os braços, vem. Ou, às vezes, o que acontece é que a pessoa fala, ele tem pânico, ele não vai com ninguém. Às vezes, ele tem um convívio muito próximo com a mãe
e aí ele não é uma criança que ele socializa com mais facilidade. É importante a gente ofertar, a gente de repente, vai um pouquinho, nada que gere pânico na criança, mas assim, fica junto com a criança, Vai traz num alguém parquinho, próximo, talvez, vai brincar com o amiguinho da mesma idade, de uma idade próxima, para que essa criança comece a desenvolver a própria personalidade. E aí ela vai se sentir segura. Hoje, com essa necessidade até dos pais voltarem a trabalhar muito rápido, logo que a criança nasce, a gente vê isso com uma dificuldade muito menor. Porque a criança vai para a escolinha, ela já tem um convívio, às vezes é muito mais fácil a criança entrar feliz na escola e a mãe entrar no carro chorando, porque a mãe sente falta da criança. E a criança já habituou com aquele berçário, com aquele lugar em que ela está ficando. É importante, sim, como a Silvia colocou ali, a gente começar a trabalhar isso na criança, mas de uma forma assim, não de achar espantoso, é uma forma natural, mas de observação. Por que ela reage assim? Porque só fica comigo. Então, talvez seja um momento de dividir um pouco mais essa maternidade, né? De, fica um pouco mais com esse ou com aquele. Não, às vezes a pessoa não precisa trabalhar, mas assim, para uma própria emergência. Eu preciso sair, eu preciso resolver uma coisa, não vai com ninguém. Então, trabalhar isso na criança. Ela ainda é muito pequena, então o que ela vai pegar de referência? Ela vai pegar de referência pessoas próximas. Ela está falando, Paulo, ela está falando de conhecer a criança. Você estava, no intervalo, você estava falando aqui, né, de 4, né, inclusive 2 gêmeos, né? E que mesmo gêmeos não são iguais, né? Então, cada um é de um jeito. Às vezes você fez uma receita com a Sofia, que é a mais velha, vai aplicar no segundo, não funciona. Vai aplicar no outro, não funciona. Geralmente não funciona. Na maioria das vezes não funciona. Exatamente. Nossos mais novos são gêmeos, estão com 11 anos. São gêmeos idênticos, univitelínicos. E foram expostos, teoricamente, às mesmas situações, mas eles se comportam de forma diferente. Fomos a uma festinha Temperamentos diferentes eles têm? Totalmente Tudo diferente. Ai, que engraçado. E nós fomos a festinha de aniversário, um não podia ver bexiga, que para ele era realmente um suplício. Às vezes, vamos... Como era a história da festa junina, na Nós realidade? estávamos assistindo um videozinho esse fim de semana. Sabe quando você vai vendo aqueles vídeos de quando eles eram pequenininhos? Quando eram pequenos. E aí era um episódio, nós falamos, nossa, nós vamos numa festa junina na casa do tio. Primeira coisa que ele falou, ele devia ter uns 2 aninhos e meio, ele falou, vai ter bexiga? Ai, gente. Era pavor de bexiga. Eu falei, não, filho, não vai ter bexiga. Aí a gente fazia as festinhas de aniversário deles, não podia ter bexiga, não podia ter arco de bexiga, porque ele não passava nem perto. Porque é linda a bexiga, mas quando ela estoura, é um barulho. E o problema era o ser o barulho da barulho, né? bexiga. Sim. Era o barulho da bexiga. Hoje é algo assim já bem superado, mas foi bem demorado e a gente sempre assim buscando respeitá-lo nesse incômodo que ele tinha com relação à bexiga. E a gente gosta muito de brincar, são 4 crianças, então eles gostam de encher a bexiga e soltar, e a bexiga sair feito doida pela sala. Ele saía da sala e assim, a gente percebia que era um pavor. Ele se travava, ele foi ficando maior, ele foi tentando não demonstrar muito, até para os irmãos não ficarem mexendo com ele. Mas a gente percebia que era algo, né, Paulo, que trazia muito sofrimento para ele. Ele saía do quarto, ele enchia o olho de lágrima, ele se afastava, até que ele superou completamente, né? E hoje a gente vê com mais propriedade que muitas vezes a criança não é que ela tem medo do ícone bexiga, ela tem sensibilidade ao barulho. Então essa criança que às vezes não gosta de bexiga, muitas vezes ele também não gosta de fogos de artifício, muitas vezes ele se irrita com barulho de aspirador de pó, de liquidificador. Então assim, coisas que para a gente pode parecer normal e que para ele é muito acentuado. Então aquilo incomoda. E aí a gente tem que assim, não, tem que acostumar com o barulho. Aquilo só piora. A falta do respeitar, assim, tá bom, eu vou precisar usar agora, então enquanto eu usar eu vou encostar a porta. Porque daí o som fica mais abafado. Mas assim, trabalhar isso sem gerar o pânico de que ele não pode passar perto porque você está com aquilo ligado. Porque no dia a dia dele ele vai ter que conviver.
Então, assim, eu sei respeitar isso, mas pode ser que ele entre num comércio, num lugar, e aí ele se sinta em pânico. Olha, eu gostaria que você entendesse e eu respeito você por isso. Aqui a gente consegue conter o barulho, mas se isso acontecer em algum lugar, faça como acontecia com ele. Se afaste. Você não gosta do barulho, aquilo te incomoda, se afaste. Para que ele não se sinta numa situação de perigo, né? Porque às vezes a pessoa paralisa, ele fica tão incomodado que ele está incomodando, mas ele não consegue sair. Até foi o assunto de um WhatsApp, depois se a produção puder colocar, de uma moça de Jundiaí, que ela disse que a filha assusta com o liquidificador e com o aspirador de pó, né, que ela não consegue. Então, ela tem essa dificuldade porque é isso. A Cláudia Reis, de Jundiaí, eu tinha en passant, eu vi o seu WhatsApp, e ela diz assim: boa noite, adoro o programa. Tenho uma filha de 1 ano e 5 meses. Quando eu ligo o aspirador de pó, ela chora muito. Se ela estiver deitada na cama sozinha ou com alguém assistindo no celular e eu ligar o liquidificador, ela se acaba de chorar também. Vai para o quarto dela, pega um brinquedo e volta correndo para a sala com medo. Então, nesse caso, né, obrigada, viu, Cláudia, pela sua participação. Que bom que você gosta do programa. E então, o que ela pode fazer nesse caso? Que você vê que a sua filha é pequenininha, né, 1 ano e 5 meses. Como você falou, então, fechar a porta ou explicar, olha, agora vai fazer... Porque eu falava com o meu assim, olha o barulho, agora vai fazer o barulho. E eu ligava e eles ficavam assim, mas depois eles acostumavam, viam que assim, aquele barulho... Ou fazer coisas que façam com que aquilo pareça engraçado. Ah, vamos cortar papel mais comprido. Quer ver como isso aqui é legal? Vamos colocar lá, vou deixar você... Se você não quiser, eu desligo, mas para que ela entenda, sabe para que é isso? Isso aqui chama-se papa sujeira. E aí, conta uma história daquilo. Gente, eles não, apesar de a gente falar assim, as crianças de hoje, elas são muito proativas, elas aprendem rápido, elas são bombardeadas todos os dias com uma grande quantidade de informação. E aí, aquilo que ela não domina, incomoda, traz medo. Então, assim, isso serve para essa função. Olha que legal, você não gosta de tomar suco? Não gosta de comer aquele bolo que a mamãe faz? É assim que a gente faz. Você quer ver como é que funciona? Então, assim, é o que ver, é o tirar a curiosidade. Se ainda assim não adianta, ela tem ótimo. Hoje a mamãe vai usar. Então, nesse momento, vou só encostar aqui para não fazer muito barulho. E procurar ir trabalhando então, isso. Não passa mais aspirador na casa. Vamos trocar de utensílio. Não tem jeito. Trocar, né? né? Mas o liquidificador não vai ter jeito, né? Não, Vai mas ser difícil. É o que a Maricela já falou também, né? A criança fatalmente vai crescer e vai se deparar com isso fora de casa. Então, ela tem que aprender mesmo. Tem que aprender. Mas isso, o quanto mais, eu falo assim, a casa é o lugar do aconchego. Então, quanto mais a gente conseguir filtrar ali dentro da casa, quanto mais a gente conseguir trabalhar esse emocional da criança, você cria um adulto, você cria um jovem que ele consegue lidar com o problema dele na sociedade. Então, às vezes acontecem situações que a gente não pode reforçar. Por exemplo, ela tem medo do liquidificador, eu também tinha. Então, assim, tentar tirar isso, ainda que você também tenha tido isso, alguém muito próximo, tenta contar uma outra história, tenta viver uma outra história, para que aconteça justamente isso, para que, de repente, essa criança, essa personalidade se forme mais fortalecida até do que a sua. Você falou uma coisa muito interessante, porque às vezes tem pais que reforçam aquele comportamento. Então, você vai dar um beijo na criança, ela não cumprimenta, ela não gosta de pessoas. E a mãe mesmo fala, não, entende? E reforça esse... Não, filha, olha, fala boa noite, amiga da mamãe, fala bom dia. Né? Ensinar o filho a ter educação. Senão você fica poupando o seu filho e ele vai cada vez mais se fechando. Vai fortalecendo aquilo que a gente está tentando desmistificar. Então, aquilo que, olha, não é assim. Então, a mamãe queria conversar com você que principalmente quando for pessoas assim que a gente não tem o hábito, a gente pelo menos cumprimenta. Não, né? Boa noite. Eu não sou muito de abraçar, eu não... Tá bom, mas cumprimenta, faça a sua parte da educação. Eu acho que é interessante isso, né? Estamos indo no aniversário agora. Vão ter várias pessoas que você não conhece.
você vai cumprimentar as pessoas, porque é educação. Então, é legal você ver isso, porque o filho, lógico, no começo ele é meio envergonhado, mas daqui a pouquinho ele se solta e fica uma criança agradável. As pessoas gostam, né? A criança chega, vai lá cumprimentar, as pessoas gostam de receber. Agora, eu não sei se você já percebeu, mas a gente é bem diferente, né? Ah, não Eu, por percebi, exemplo, não. eu, por exemplo, eu sou muito envergonhado. Eu chego, chego num lugar, eu não quero cumprimentar ninguém. Eu passo 1h30 observando, olhando e vendo. A hora que eu me sinto confortável, aí eu posso cumprimentar um ou outro ali. Tá? Então, eu sou muito tímido. E aí, isso, e eu tenho gente na minha casa também que é tímido também, que é tímida. Eu devo falar que eu também tenho esse problema e estou lutando contra isso, ou não, que é um medo meu, ou como é que se eu devo falar, como falar, ou não devo falar? Então, acho que Contar para os a filhos gente... dos medos que a gente tem também. Que a gente também tem. Eu acho que o que existe de muito importante na relação familiar é assim, a gente sempre tem que trabalhar com a verdade, mas sempre trazer o lado positivo da situação. Olha, eu não sou muito de ser socializado, mas às vezes eu estou num lugar e que eu sei que aquelas pessoas, por exemplo, eu vim aqui porque essas pessoas estão num jantar, a gente está homenageando tal pessoa, procura ser gentil, procuro cumprimentar, às vezes eu até saio de mim e eu saio cumprimentando as pessoas para ficar mais simpático, as pessoas vão achar que eu não sou sociável, mas é uma dificuldade que eu tenho. Eu posso falar disso sempre ressaltando, eu sinto essa dificuldade, mas em alguns momentos eu tenho que enfrentar. Sim. Eu tenho dificuldade às vezes, como eu que já tenho os filhos maiores, mamãe, eu não gosto de apresentar em público, eu não gosto de apresentar uma apresentação que eu tenho que fazer no meu trabalho, porque não fico confortável. Então, a gente não fica confortável, mas a gente tem que entender que isso chama-se mundo corporativo. Isso. Então, você fez o seu trabalho, você fez o melhor que você podia. Agora é o momento de você apresentar. Se você não estiver se sentindo seguro, e aí entra essa parte nossa, que seja para uma apresentação de trabalho, que seja uma insegurança na hora de dormir, que seja uma insegurança na hora da prova, reza o Santo Anjo, eu estou com você, fica tranquilo, estabelecer esse vínculo com ele através da oração. Olha, que hora que vai ser a apresentação? A apresentação é às 7. Reza o Santo Anjo de lá, que eu vou rezar aqui para você. Para o seu anjo te dar força. Porque aí, aquele ícone que você coloca para ele, aquela apresentação, e às vezes o meu filho ainda fala assim, mãe, tô indo, mãe, tô saindo, vai filho, vai com Deus. Mãe, você não falou, eu falo, tudo vai dar certo, eu confio em você. Porque aquela palavra, aquele carinho, aquela coisa que você fala, agora eu posso ir, agora eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Então, a gente se esquece muitas vezes que nós, casais cristãos, a partir do sacramento do matrimônio, a gente deve abençoar os nossos filhos, deve usar aquilo que a gente tem como um bom exemplo para eles. Eu sei que é difícil, eu também tenho dificuldade, mas eu confio em você, eu sei que você é capaz. E uma coisa que eu aprendi, né, de quando os nossos filhos estão dormindo, a gente ir lá impor as mãos e rezar por ele, né? Está passando por uma situação difícil, nós temos autoridade espiritual sobre os filhos. Então, coloca suas mãos, não encosta, senão você vai acordar o filho. Isso. Mas você pode impor as suas mãos e abençoar esse filho, e pedir a graça de Deus para esse filho. É muito importante, né? Senhor, cura o medo dele, cura, Senhor, toca esse filho agora. Então, é muito importante a gente ter contar com a graça de Deus, né? Depois a gente até vai ver na Bíblia mesmo, uma vez me falaram, eu não contei, mas que tem 365 vezes não temas. Eu não contei, mas falou que é um para cada dia, né? Então, assim, Deus está com a gente. Lógico, a gente tem os medos, as inseguranças, mas quando a gente conta com a graça do alto, tudo fica mais fácil. É isso aí. E a gente tem mais mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. É da Antônia de Anápolis, Minas Gerais. Tem Anápolis em Minas Gerais também. Sempre achei que era Goiás, né? Bom, mas vamos lá. Tem uma neta que se chama Clara, tem 6 anos e está dando muito problema para ir à escola. Queria saber o que fazer. Este programa está chamando muito minha atenção.
Obrigado, Antônia, que Deus te abençoe. E aí? Não, vamos fazer o seguinte, dá tempo da gente pensar um pouquinho, porque a gente precisa dar uma paradinha. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a resposta a essa pergunta da dona Antônia. Até já.